Quer conhecer alguém muito especial? Quero falar hoje com vocês a respeito de um pai muito especial. Não é meu pai biológico, é um pai que bem na verdade me adotou. Ele me adotou através do seu filho que nós conhecemos como Jesus Cristo. Esse filho se uniu a mim e por causa disso hoje eu posso chamar o pai dele de meu pai. E esse pai é maravilhoso. Então vamos conhecer um pouquinho mais a respeito deste pai sensacional que nós temos graças a Jesus Cristo. Quando nós confessamos o credo apostólico, por exemplo, um credo comum dentro da igreja cristã, nós dizemos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Para você pode parecer extremamente familiar, e acredito para a maioria dos cristãos também, porém tem muita gente que tem dificuldade de entender essas palavras e de crer nelas. Martinho Lutero dizia que essa primeira parte do credo é o maior desafio para a fé do ser humano. Isso por causa do pecado que está em nossos corações. Hoje eu não quero nem me ater tanto à questão de criação e evolução, mas eu quero trazer duas possíveis razões de por que isso é tão difícil para o ser humano de compreender e crer em Deus Pai como Deus, o Criador, o meu Pai. Em primeiro lugar, uma das razões para isso é a tentação do ser humano e o desejo que está dentro do nosso coração de querermos ser Deus. Esse desejo é natural do ser humano e a gente pode ver isso desde lá de Adão e Eva. A tentação de Adão e Eva, bem na verdade, a serpente tentou eles dizendo: olha, a hora que vocês comerem do fruto, vocês serão iguais a Deus. Ou seja, o ser humano lá no princípio já foi ludibriado por este princípio. E dentro desse desejo nosso, tem, em primeiro lugar, a nossa sensação de que nós somos os que provêm, nós somos os que fazem as coisas dar certo ou erradas na nossa vida, e se nós falharmos, nós não vamos ter aquilo que nós precisamos para viver, ou seja, toda a vida depende de mim, eu sou o meu Deus, sou eu que faço, sou eu que faço com que as coisas aconteçam na minha vida. Em segundo lugar, nós gostamos que a nossa vontade seja feita. Nós não gostamos muito daquela parte, por exemplo, do Pai Nosso que diz: seja feita a tua vontade. A gente ora, a gente confia, a gente pede isso como cristãos porque Jesus nos ensinou. Mas nós, bem no fundo, como seres humanos, queremos que a nossa vontade seja feita. E não a vontade do Pai. Nós somos bem egocêntricos e gostamos da nossa vontade sendo feita. Nós também gostamos de ter o domínio nas nossas mãos e não depender de alguém ou outro. Nós gostamos de termos tudo sob controle dentro das nossas mãos. Nós queremos ser Deus. E isso dificulta também a nossa percepção e até mesmo a nossa fé em Deus como o Criador, em Deus como o nosso Pai, em quem a gente deve confiar e em quem a gente também deve descansar. Até mesmo nesses momentos agora que estamos passando. Momentos de tribulação por causa do coronavírus. Em segundo lugar, por que o ser humano tem dificuldade de crer em Deus como seu Pai e o Criador de todas as coisas? A segunda razão é porque nós temos muitos pais que são omissos ou ruins. Pode não ser o seu caso, mas o mundo tem muitos e muitos exemplos. E como pastor, muitas vezes
acaba vindo pessoas a mim dizendo justamente isso, que tem dificuldade em falar de Deus e com Deus como um pai por causa dos exemplos e omissões de pais ruins nas suas vidas. Só para vocês terem ideia, em 2011 o IBGE registrou que há 5,5 milhões de pessoas sem registro de pai, ou seja, esse número de pessoas que não tem um pai lá na sua carteira de identidade. 12 milhões de famílias são denominadas de famílias regidas por mães solas, ou seja, que é somente a mãe que coordena e conduz tudo dentro de casa e não tem um pai ali junto dentro da casa. Um outro dado que deve nos alarmar é a respeito também do abuso sexual. Em 2018, por exemplo, 32 mil casos de abusos sexuais no Brasil, e desses 32 mil casos, 24% deles foram os próprios pais que cometeram o abuso. Além de todos esses números catastróficos que nós temos aí, também há muitos pais que estão presentes, porém são omissos. Estão junto com os filhos, às vezes no seu dia a dia, mas mesmo assim não fazem a sua função de pai, não se preocupam realmente com os seus filhos, não têm tempo para os seus filhos. Até, por sinal, agora com tudo isso que nós estamos vivendo aí de quarentena, tem muitos pais que até estão descobrindo essa função, né, de sentar junto com o seu filho, de ensinar o seu filho, de conversar com o seu filho, conversar com a sua esposa e assim por diante. Então, diante dessas duas realidades, em primeiro lugar, o nosso desejo de querermos ser Deus. Em segundo lugar, o exemplo que muitas pessoas têm de pais ruins e de pais omissos, muitas vezes a ideia de Deus como pai, ela se torna difícil de ser compreendida por muitas pessoas. E já que para nós, então, é um desafio confessar esse primeiro artigo do credo, essa primeira parte do credo apostólico, Jesus, aquele que nos abraçou, aquele que se uniu a nós, ele vem ao nosso encontro e nos apresenta o Pai dele. Ao mesmo passo que Jesus nos apresenta o Pai dele, o Pai também faz questão de deixar claro que Jesus é o seu Filho, é o Filho amado que lhe dá muita alegria. E até mesmo numa cena que é chamada de transfiguração, Deus Pai, vem a voz dele ali naquela cena e diz: ouça o que ele está dizendo, ouça o que esse meu filho está dizendo sobre mim e a respeito da obra de Deus em favor de você. Ou seja, Jesus nos apresenta o seu Pai, e o Pai diz para nós que nós devemos dar muito ouvido àquilo que ele está dizendo, que o relato dele a respeito do seu Pai é um relato perfeito, para que nós possamos também compreender melhor quem o Pai é e como ele age por nós, o nosso maior e verdadeiro Pai. Jesus fala muita coisa a respeito desse Pai, mostra esse Pai de variadas formas, mas eu gostaria de, através de um texto em especial, tirar desse texto o ensinamento de Jesus e o que Jesus revela a nós a respeito deste Pai amoroso. No Evangelho de Lucas, há uma parábola que é conhecida como a parábola do filho pródigo, ou nós poderíamos dar um outro nome, um nome que eu particularmente gosto mais, que é a parábola dos dois filhos perdidos, ou também, melhor ainda, a parábola do pai amoroso. E nessa parábola que Jesus conta, há dois filhos, um filho que acaba pedindo a sua parte na herança
e vai embora de casa, gasta tudo e depois volta. E nós temos também o filho que ficou. E temos o pai desses dois filhos. Então vamos começar pelo filho que acaba pedindo a sua herança. Ele pede a herança para o pai. E naquela época a lei era que o filho mais velho deveria ficar com o dobro da quantidade dos outros filhos. Ou seja, nós temos só 2 filhos aqui. Então o filho mais novo, esse que pediu a herança, ele ficou com 1/3 da herança. E o filho mais velho, aquele que ficou em casa, ficou com o dobro, ficou com 2/3. Quem ainda está ganhando mais aqui, se a gente for levar ao pé da letra, é o filho que fica em casa. Ele fica com os 2/3. Bom, esse filho mais novo então pede a sua parte na herança. E para a época isso era uma ofensa muito grande, uma ofensa cultural. Um filho que fizesse isso, ele estava considerando o seu pai como se estivesse morto. E, em contrapartida, o pai poderia considerar o seu filho como morto, poderia desconsiderá-lo como filho. É alguém que não fazia mais parte da família. É assim que esse pai poderia tranquilamente considerá-lo. Esse filho, então, pega toda essa sua parte da herança, e nós devemos notar que essa herança, tudo isso que ele ganha não é dele, é do pai dele. Tudo que ele tem é do pai, não pertence a ele de fato. Foi o pai que conquistou tudo aquilo. E é o pai que também está provendo para ele agora, neste momento. Bom, esse filho pega a sua parte, que é bem na verdade é do pai. Ele vai para um outro país, vive uma vida de festas, de pecados, e ele acaba gastando tudo que tem. Após gastar tudo que tem, o mundo ao seu redor passa por dificuldades e ele não consegue mais emprego. E a partir disso ele começa a passar fome, acaba chegando a uma situação caótica em que ele tem que ir comer junto com os porcos. Para os judeus, os porcos são considerados os animais mais impuros que tem, ou seja, ele chegou realmente a uma situação de fundo do poço. Ele chegou à situação mais degradante que um ser humano poderia chegar, que é comer junto com os animais mais impuros que os judeus consideravam. Quando esse jovem está lá nessa situação, ele lembra que o seu pai é um pai amoroso, e ele bola então na sua cabeça um plano para tentar pelo menos ser escravo do seu pai. Ele se arrepende daquilo que ele fez e ele então quer voltar para casa como um escravo. Perceba que o desejo dele, né, de voltar para casa como um escravo do seu pai é sim algo que mostra o seu arrependimento e que mostra também que ele tem noção da gravidade daquilo que ele fez, mas também mostra esse filho bolando na sua cabeça de novo, né, o como ele vai fazer para que ele consiga novamente ter o seu sustento, um pouquinho da sua dignidade de volta. É ele bolando, é ele indo atrás, é ele sendo o provedor de novo de tudo, né? De novo ele querendo tomar uma parte aqui como Deus em toda essa história. Bom, o filho então vai voltar para casa. Até aqui nós vamos parar na parte do filho perdido, né? E aqui a gente vê a primeira dimensão disso no que tange a nós, do filho perdido, se afastando do seu pai, vivendo uma vida de pecados e chegando ao fundo do poço, e depois querendo voltar para o pai com uma proposta até mesmo de barganha: eu sou o teu escravo e daí você me dá alguma coisa.
E essa é a situação que o ser humano também se encontra, de afastamento de Deus, uma vida de não confiar que estar com o Pai, na casa do Pai, na dependência do Pai, de ser cuidado e amparado por esse Pai, não acreditar que isso é o melhor para nós, mas que tem coisa muito melhor lá fora. E o ser humano muitas vezes está correndo atrás disso, lá fora é melhor, eu tenho que procurar porque as ilusões desse mundo chamam mais a minha atenção e eu preciso ir atrás disso porque isso vai me dar alegria, eu preciso ir atrás daquilo porque aquilo vai me dar felicidade, eu preciso ir atrás daquilo porque daí sim eu estarei completo. E daí nós vemos o ser humano correndo muitas vezes e se afastando do seu Pai e quebrando muitas vezes a cara. Chega lá e não é, chega lá e não é, chega lá e não é, e sempre um vazio existencial e sempre uma procura e uma busca insana por algo que complete o seu coração, quando bem na verdade o Pai continua dizendo: na minha casa é bom, na minha casa tem tudo o que você precisa. Então nós também podemos nos identificar aqui dentro desse filho, desse primeiro filho perdido, o filho mais jovem que sai e desperdiça tudo aquilo que é do seu pai. Reconhecendo também aqui que tudo aquilo que nós temos vem do Pai. A herança desse filho mais novo era do Pai, né? O Pai dá a ele. Assim também como tudo aquilo que nós temos e somos vem do Pai. O nosso trabalho, o nosso sustento, o pão de cada dia, as nossas vestes, calçados, comida, bebida, casa, lar, tudo vem do Pai. Às vezes a gente acha que somos nós que estamos conquistando todas essas coisas e bem na verdade o Pai continua dizendo: olha, sou eu que provejo para ti. É lógico que tu serve dentro dessa relação de amor a mim, mas sou eu que estou provendo isso tudo a ti. E você deve confiar e reconhecer tudo isso que eu estou te dando. Agora vem a grande atitude do pai para com esse seu filho. O filho, então, volta para casa. E o texto bíblico, então, ali de Lucas, nos diz que quando esse filho estava de longe chegando perto, o pai já viu ele. E aqui começa o fantástico desse pai que é nosso agora. Porque esse pai que foi humilhado, esse pai que o filho, com a sua atitude, praticamente disse: olha, eu não te quero, eu não preciso de ti, para mim você está morto, pai. Esse pai que foi difamado diante de toda a sociedade daquela época. Esse pai continuava na janela, ansiosamente esperando pelo seu filho voltar. Então, veja aqui essa primeira atitude do pai. O pai lá, olhando de longe: cadê meu filho? Cadê meu filho? Cadê meu filho? E de repente esse filho, ele vê de longe vindo e ele então sai correndo. Ele não se preocupa com o que os outros vão pensar, ele não se preocupa com toda a difamação que ele sofreu, ele não se preocupa com a sua própria vergonha, com a sua própria dignidade, ele deixa tudo para trás, ele não se importa se ele vai perder coisas, ele corre. A atitude de correr em direção desse filho. O filho não lhe disse nada, o filho tinha bolado na sua cabeça o que ele diria ao seu pai, mas o pai nem esperou ele falar nada, o pai se atira nele, abraça ele, beija ele. Bom, lembra que esse filho está vindo dos porcos, de uma situação de completa indignidade. E o pai vai lá e abraça esse filho indigno, sujo, e beija ele, enche ele de beijos, se alegra junto com o seu filho. É uma atitude de pura graça desse pai. Ou seja, esse filho não merecia nada, mas o pai demonstra por ele um amor extremo, um amor que causa até mesmo estranheza naqueles que leem esse texto. Este é o grande e absurdo amor que esse pai tem para com seu filho. Bom, e aí a atitude desse pai.
pai acaba devolvendo ao filho tudo aquilo que o filho lhe roubou. O pai devolve roupa, o pai devolve dignidade, o pai devolve posição, o pai faz uma festa para ele. Ou seja, o pai abraça esse seu filho e devolve a ele até mesmo tudo aquilo que ele roubou do pai e acabou desperdiçando. Bom, aqui nós já começamos a conhecer as atitudes deste pai extremamente amoroso para conosco. Um pai que está na janela, esperando pelos seus filhos perdidos, ansiosamente, que quer abraçar, que quer beijar, muito embora os filhos são indignos. Eu quero ressaltar aqui que para a maioria das religiões do mundo, essa ideia de quando o filho está voltando para casa e ele pensa tudo que ele quer apresentar diante do pai, as suas escusas, o seu pedido, e como se tudo dependesse dele. A maioria das religiões do mundo, elas apresentam códigos de leis e exigências, códigos religiosos, para que nós possamos nos apresentar diante de Deus. Se você cumprir todas essas etapas, aí você vai conseguir algo de Deus, da divindade, ou atingir algum patamar especial. Ou seja, na maioria das religiões, o pai ficaria sentado, esperando o filho se colocar ao seu pé e se humilhar. E por isso que eu quero te apresentar esse pai. Esse pai faz ao contrário. Esse pai não espera o filho dizer nada. Ele vai ao encontro do filho, abraça o filho, ama o filho, beija o filho, recebe o filho na sua indignidade. E faz uma festança aí pro filho. E agora tem um outro filho. O filho que ficou em casa, o filho mais velho. E o filho mais velho fica indignado, porque ele fica sabendo que o pai está dando uma festa para esse filho que tinha gastado toda a sua parte da herança, e que o pai recebeu ele com muito amor. Ele fica irritado com isso e ele não quer participar da festa. Bom, em segundo lugar, esse filho mais velho acaba humilhando o pai ao fazer com que o pai saia dessa festa. Ele chama o pai para fora. Ou seja, é uma atitude que também para a época era de humilhação. Em terceiro lugar, que dentro dessa irritação, ele não chama mais seu pai de pai, porque o pai estava dando algo para o outro, e ele não chama mais ele de pai. E depois, ele não reconhece mais o irmão como irmão. Ele trata o irmão dele como um outro, como um qualquer, mas não mais como irmão. Ele acaba inventando coisas sobre o seu irmão, que pode ser que sejam verdade, mas que ele não tem como ter certeza. Ele acaba não reconhecendo a graça do pai na sua vida. O pai, quando convida esse filho mais velho para entrar na festa junto, com muito amor, o pai vai ao encontro desse filho mais velho, trata ele também com muita dignidade e chama ele para participar dessa festa. E o pai diz uma frase que é muito importante: tudo o que eu tenho é teu. Mas o filho mais velho não estava conseguindo ver isso. E o filho mais velho, então, diz, olha, ele gastou tudo com festas e com pecados, agora eu trabalhei aqui como um escravo. Eu fiz tudo o que deveria fazer, eu trabalhei como um escravo, eu queria estar lá, mas eu não fui, e eu fiquei aqui. E o que eu ganho com isso? Bom, lembra lá no começo da história? O filho mais novo tinha ficado com 1/3 da herança. O filho mais velho ficou com o dobro, com 2/3 da herança. E ele não estava reconhecendo que aquilo que ele tinha era a graça do pai. Que tudo aquilo que ele desfrutava dia após dia era a graça do pai. A única coisa que ele conseguia ver é que ele era um escravo. E é justamente assim como muitos cristãos muitas vezes se veem diante de Deus, como meros escravos. E escravos que estão barganhando com Deus.
Eu tô aqui, se eu fizer isso, isso, isso e isso, aí o pai vai me dar alguma coisa especial. Né? Não é um relacionamento de amor onde que eu reconheço que tudo que eu sou, tudo que eu tenho vem de Deus e eu sirvo em amor a esse Deus diante daquilo que Ele está me dando e em fervor, em agradecimento. Eu sirvo porque nós estamos dentro de um relacionamento de pai e de filho. Bom, esse filho não reconhece. E bem na verdade ele expressa que tudo o que ele queria era a vida que o filho levou. E daí nós poderíamos imaginar o pai respondendo a esse filho. Essa resposta não está no texto bíblico, mas nós poderíamos imaginar esse pai dizendo: olha, eu pensei que tu gostavas de mim e que tu servias por amor e reconhecimento daquilo que tu tem. Mas parece que não. Parece que bem na verdade tudo o que tu queria é estar bem longe daqui. Ou parece que você está perto de mim por mero interesse. E infelizmente, muitos creem num pai assim. Muitos creem num Deus assim. Estão diante dele, perto dele, por mero interesse. Bem na verdade, o que eles queriam e que o ser humano muitas vezes quer é esse desejo de estar lá, aproveitando o mundo lá fora, mas continua vivendo aqui como um escravo porque eu tenho interesse no que o pai pode me dar. E parece que não é essa relação e não é esse pai que Jesus quer que nós conheçamos. E ele nos apresenta esse outro pai. Um pai diferente. Um pai que ama 2 filhos perdidos. Um filho que ficou em casa, mas que continuava perdido. Porque não reconhecia o pai como o pai realmente era. E não via nas coisas que o pai lhe dava a graça do pai. Via sim a sua escravidão, via sim o seu trabalho e o seu prover, e como se tudo dependesse dele e tudo estivesse nas suas mãos. Qual é o pai então que Jesus nos apresenta aqui? Um pai que provê, um pai que nos dá tudo aquilo que somos e aquilo que temos, um pai que não só nos criou, mas também nos mantém, um pai que deu a esse filho a sua parte da herança, ou seja, a nossa vida está nas mãos deste pai. Em segundo lugar, Jesus nos apresenta um pai que espera ansiosamente a volta do filho perdido. Um pai que está na janela o tempo todo desejando a volta do filho perdido. Em terceiro lugar, esse pai que tem essa espera ansiosa quando vê o filho de longe, ele não espera o filho vir, ele não espera o filho se jogar aos seus pés, ele não espera aquilo que o filho tem a lhe oferecer, ele corre. Ele corre e ele ama esse filho a ponto de abraçá-lo na sua indignidade, ele ama esse filho a ponto de perder tudo, de deixar a sua dignidade para trás pelo filho. Esse é o pai de amor que nós temos. Quarto lugar, esse pai devolve ao filho tudo aquilo que o filho roubou. Ou seja, de novo a misericórdia desse pai para com os seus filhos. Quinto lugar, esse pai ainda dá uma festa quando ele encontra o seu filho perdido. Sexto lugar, esse pai é muito paciente com o filho mais velho. O filho mais velho envergonha o pai, chamando o pai para fora da festa, mas o pai vai lá e trata o filho com todo o amor, convida ele de novo para entrar na festa. E aqui nós vemos também a paciência do pai conosco. Também filhos perdidos, que muitas vezes achamos que nós somos merecedores, que por causa da nossa escravidão, porque nós estamos aqui servindo mais, aí nós temos mais direitos. E o Pai continua pacientemente também nos convidando a reconhecer a sua graça na nossa vida, nos convidando a reconhecer que tudo o que Ele tem é nosso e que tudo o que nós desfrutamos é graça dele e não por causa do nosso merecimento. Por último,
Jesus também nos apresenta um pai que é insistente no convite a esse filho mais velho e continua a insistir também para conosco. Através desse texto, Jesus apresenta a nós o seu pai e as características do seu pai. Um pai que tem um amor absurdo pelos seus filhos. Jesus também apresenta os nossos erros como filhos. Em primeiro lugar, o erro da descrença em achar que longe do pai é melhor, que lá fora sim nós vamos estar aproveitando a vida. Jesus também nos apresenta o outro erro, que é o erro daqueles que ficam e vivem uma mera relação de escravos com o pai, e não uma relação de amor e de reconhecimento por aquilo que o pai é na sua vida. E diante dessas duas atitudes, Jesus nos chama ao arrependimento. O arrependimento da descrença em achar que tudo lá fora é melhor, e o arrependimento da descrença em não reconhecer que tudo que somos e temos é graça de Deus. E Jesus nos apresenta então esse pai com um amor absurdo e extremo por nós. E aí eu gostaria de terminar colocando para vocês aquilo que Martinho Lutero escreveu e disse a respeito dessa primeira parte do Credo Apostólico. Eu creio em Deus Pai. E Martinho Lutero diz: eu creio que Deus me criou a mim e a todas as criaturas, e me deu corpo e alma, olhos, ouvidos e todos os membros, razão e todos os sentidos, e ainda os conserva. Além disso, me dá vestes, calçados, comida e bebida, casa e lar, esposa e filhos, campos, gado e todos os bens. Supre-me abundante e diariamente de todo o necessário para o corpo e a vida. Protege-me contra todos os perigos e me guarda de todo mal. E tudo isso faz unicamente por sua paterna e divina bondade e misericórdia, sem nenhum mérito ou dignidade da minha parte. Por tudo isso devo dar-lhe graças e louvor, servi-lo e obedecer-lhe. Isto é certamente verdade. Perceba que Martinho Lutero, nessa explicação, está apresentando a nós também o pai que Jesus apresentou a ele, a Martinho Lutero. Um pai que nos mostra que faz não por nossos méritos ou por nossa dignidade, mas pelo seu imenso amor por nós. É Ele que nos dá a nossa razão, nossos sentidos, é Ele que nos dá o nosso corpo, é Ele que nos dá comida, abrigo, é Ele que nos dá segurança, é Ele que nos dá tudo o que somos e o que temos. E diante disso, nós corremos ao braço desse Pai, sabendo que Ele está pronto para nos abraçar. Diante disso, a gente volta para a festa e reconhece que tudo que somos e temos é graça de Deus, e a gente celebra isso na festa da salvação. Diante disso, sirva e obedeça a Deus diante do amor absurdo desse Pai por você.